viu? Se vier falar que eu dei essa ideia. Faz essa ideia da cadeira e faz chuva de estalinho. Não pode ser perigoso, né? Tem que ser aqueles estalinhos que só faz barulho, sabe? Não, mas aí não tem graça. Dá, mas não pode machucar, né? É bom. Tipo, a pessoa tá lá e a pessoa joga estalinho na outra. Isso que é bom. Engraçado, assim, eu nunca vi. Ô, gente, vamos começar a nossa aulinha de geografia? Deus me livre. Vamos. Então, vamos lá, ó. A culpa é do terceiro ano, né? A gente dá ideia pro terceiro, dá errado, tá vendo? Depois a ideia, o problema é do terceiro ano. Não, mas vai dar nada errado, vai dar tudo certo. Professora, Sim. se tivesse aqui na vila, eu acho que eu vou dar essa ideia, viu? De fazer essa cadeia, por causa que aí a pessoa paga R$ 5. Não, prende aquela pessoa e aquela pessoa. Só vão sair quando eu mandar sair. Aí vai lá, prende e pronto, acabou. Mas cuidado, viu? Porque senão depois você pode ser preso também. Pode rolar uma vingança. E, professora, é só eu sair correndo. O policial tá vindo atrás Sai de correndo, mim. dibra Acabou, o policial que você ganha. É só se esconder que ele não te acha. Aí você vai e coloca para prender a pessoa que te pediu, para o policial te prender. Pede para prender o policial. Pede para prender o policial. Vamos pensando nessas ideias de festa junina para 2022 ser bem legal, né, gente? Vai ser a melhor festa junina ever, de todas. A gente já vai aqui pegar um super papel gigante só com planejamento de festa junina, vai pendurar na escola. Aqui eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, passarinhos, quero ver vocês, porque, né, é uma norma da escola agora, eu preciso de ver vocês, e para não dar problema também para vocês depois, beleza? Ok. Para de graça, Heitor. Então, vamos lá, ó. O nosso conteúdo de hoje, meninos e meninas, são estruturas geológicas. Eu vou pedir para vocês desligarem o áudio para tá certo aqui. Tá gravando. Tá gravando. Então vamos lá. Ó, nós vamos estudar estruturas geológicas. Estruturas geológicas nós estudamos o relevo, né, na aula passada, a professora Lília começou, daí nós estudamos erosão, nós estudamos assoreamento, lixiviação, nós estudamos várias questões relacionadas ao relevo, né? E hoje nós vamos estudar a estrutura geológica, que são os crátons, ou também chamados escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. O que significa isso, pessoal? É diferente de relevo, porque o relevo é como a forma como a crosta terrestre se apresenta na paisagem. Então, nós temos lá de relevo cadeias montanhosas, né? A forma da cadeia montanhosa, que tem altitudes elevadas. Nós temos as planícies, a forma, né, da planície, que é uma área mais rebaixada, de até 200 metros de altitude, aproximadamente. Nós temos os planaltos, temos as depressões. O relevo são as formas, tá? Agora, a estrutura geológica qual que é a composição desse relevo, né? O que tem ali de composição, de bacias sedimentares, de dobramentos modernos. Então, nós vamos estudar o que é essa composição, essa origem dessa rocha ali, desse relevo. Então, os nossos estudos hoje, nós vamos estudar, por exemplo, que existem formações
do relevo, né, nós temos ali formações que, por exemplo, permite a formação de fontes energéticas, petróleo, carvão. Existem formas do relevo que permitem a formação ali de minerais metálicos, então nós temos que saber relacionar. Olha, nas bacias sedimentares nós podemos ter petróleo, nós podemos ter carvão. Lá nos crátons, né, ou escudos cristalinos, que é a mesma coisa, nós podemos encontrar o ouro, a prata, o minério de ferro. Então, professora, sim. Qual o mineral de maior valor? O diamante, eu acredito, viu? Mas tem vários, né? Não, acho que não é diamante, professora. Deve ter algo mais raro. São os mais raros na natureza, são os que têm maior valor econômico, né? Então, ouro, diamante, esmeraldas, né? São os mais difíceis de obter, né? Sim. Aqui no Brasil, tem muitas pedras preciosas, inclusive, a cidade que eu nasci chama Teófilo Otoni. E lá é a capital mundial das pedras preciosas. Minas Gerais. Tem muitas Você pedras nunca achou uma, preciosas. professora? E você nunca achou uma? Não, mas eu tenho, por exemplo, que minha família é daquela região lá. Eu tenho parentes, assim, primo segundo, tios, assim, distantes, que mexem com garimpo dessas pedras preciosas, porque na região é muito rico dessas pedras, né? Mas tem que ter mineração, tem o garimpo, então tem toda uma atividade econômica relacionada a isso. Então, o que nós temos que saber hoje? O que são os crátons, que é a mesma coisa que escudos cristalinos. Quando você lê crátons ou escudo cristalino, você tem que saber, é a mesma coisa, só que usa dois nomes diferentes, né, para complicar um pouquinho. As bacias sedimentares... Tudo tem que complicar. E os dobramentos modernos. Vamos começar aqui, então, com os crátons ou os escudos cristalinos. Qual que é a estrutura, né, geológica ali do cráton, dos escudos cristalinos? Gente, são estruturas geológicas que elas têm certa estabilidade, né? Os crátons, eles geralmente estão no interior da placa tectônica, onde não ocorre ali fenômenos tectônicos de convergência, divergência de placa. E, além disso, a composição ali da rocha é o quê? Rochas duras, né? Nós estudamos lá numa das nossas aulas que existem rochas duras, que são rochas também chamadas cristalinas, que é dois tipos, a metamórfica, que é aquela rocha ali que em algum momento ali de sua vida passou ali por elevadas temperaturas e pressões, e daí ela se transformou numa rocha metamórfica, e também as rochas magmáticas, que é aquela rocha formada pela consolidação do magma. Esses dois tipos de rocha, a metamórfica e a magmática, são rochas que fazem parte dos crátons e dos escudos cristalinos. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, o nome chama Minas Gerais, porque tem muitas minas e é cheio de morros, né, mares de morro, relevos, né, Belo Horizonte. Quem é de região aplainada, quando vem aqui em Belo Horizonte, sofre muito, porque é muito morrado, né? E quando nós olhamos, estudamos ali a estrutura geológica do relevo aqui de Minas Gerais, nós percebemos que possuem predominante aí esses dois tipos de rocha, que são rochas cristalinas, metamórficas ou magmáticas. Nós vamos ver no mapa do Brasil onde que essas rochas estão, onde que essa estrutura geológica ela está localizada. Nós temos também as bacias sedimentares, que é uma outra estrutura geológica,
E as bacias sedimentares, o próprio nome já fala, né, gente? É uma bacia, né? É uma bacia que é uma área, nós temos uma área mais rebaixada e ela vai ter nesse formato de bacia. Como ela é uma área mais rebaixada, o que, que vai acontecer? Vai cair sedimentos dentro dela, né? Vai cair sedimentos até ela preencher completamente. Aqui no Brasil, nós temos bacias sedimentares muito antigas, de idade média e de idade mais recente. Aqui, por exemplo, nós estamos falando aí, gente, de 600 milhões de anos para cá, tá bom? Antigo que eu falo é nesse período aí, de 600 milhões de anos até os dias de hoje, que as bacias se formaram. E daí, gente, aqui no Pantanal, essa imagem aqui é do Pantanal. Tem épocas do ano que o Pantanal ele fica inundado, né? E ele fica inundado por quê? Porque a região do Pantanal é uma bacia e essa bacia ela não encheu completamente ainda de sedimentos. Então, ela está quase cheia, mas ela ainda não está completamente preenchida de sedimentos. Então, no período chuvoso, o que acontece? Ela vai inundar, formando essas piscinas aqui, ó. Então, o Pantanal é um exemplo de bacia sedimentar, que é uma área mais rebaixada, né? Então, olha aqui o esquema. Escudos cristalinos, que são rochas metamórficas e magmáticas. Qual que é a característica dessas rochas? São rochas duras, né? Então, nós temos esses escudos cristalinos, que é um relevo um pouco mais elevado, e as bacias sedimentares, que são áreas rebaixadas, tá vendo? Como que forma a bacia direitinho, o formato de uma bacia. E daí, o que acontece? Ao longo de milhões de anos, com a chuva, com o vento, com a alternância de temperatura, o sol, vai desgastar esses escudos cristalinos, erodindo esses escudos, e os sedimentos que são desses escudos cristalinos, eles vão parar ali, eles vão se direcionar para a área mais baixa, que é a bacia sedimentar. Então, enquanto que o escudo cristalino são rochas metamórficas e magmáticas, lá na bacia sedimentar nós temos rochas sedimentares. Entenderam? Sim. Beleza. Agora vamos entender aqui o que tem a ver o petróleo e o carvão mineral com bacias sedimentares. Gente, tá vendo essa bacia aqui em cima, no esquema? Pode acontecer que essa bacia, ela esteja dentro do continente, acima do nível do mar, e pode acontecer que ela também esteja lá no fundo do oceano. Então, essa área rebaixada pode dar dentro do continente ou lá embaixo no oceano. Quando ela ocorre lá no fundo do oceano, o que acontece? Vai cair sedimentos aqui, principalmente restos de animais, né, fitoplânctons, peixes, né, peixes que morrem, plantas, material orgânico. Vai cair ali naquela bacia, lá no fundo do oceano. Esses sedimentos orgânicos, eles vão se decompor muito lentamente. E, além disso, né, caem os sedimentos orgânicos, né? Então, com o passar do tempo, outras camadas de sedimentos vão caindo em cima daqueles sedimentos orgânicos, fazendo uma pressão sobre aqueles sedimentos. E isso, pessoal, ao longo de milhares de anos, vai fazer com que esses sedimentos se transformem ali em hidrocarbonetos. É como se fosse a decomposição desses materiais orgânicos ali ao longo de milhões de anos, que
que se transformam no óleo que nós chamamos de petróleo. Geralmente está associado às bacias petrolíferas, por isso que nós falamos bacias petrolíferas, porque é uma bacia que estava lá no fundo do oceano e formou petróleo ali dentro daquela bacia. Além do óleo que se forma ali, pode formar também gás natural, né? Então, nós podemos ali, por exemplo, explorar não somente o óleo, mas o gás também, porque a decomposição daqueles sedimentos orgânicos também forma gases, e esses gases ficam aprisionados lá naquela camada, onde que ela foi formada. Daí, o que acontece? Nós colocamos aqui uma base, né? Colocamos digamos, um encanamento que vai até lá no petróleo, nós retiramos ele. E nós também retiramos o gás para o nosso uso na sociedade. E o petróleo, ele é muito versátil, gente. Ele provoca vários danos ambientais, realmente, né? Efeito estufa, o plástico que não se decompõe em curto prazo, mas o ser humano utiliza muito petróleo, desde fertilizantes para a agricultura, o asfalto, né? O piso de asfalto vem do petróleo também, cosméticos, o plástico, né? Que está em tudo na nossa vida, tem plástico, vem do petróleo. A borracha. Então, ele é muito versátil. E esse petróleo, a matéria-prima desses materiais aí que nós utilizamos, vem dessa base aí, que é o petróleo. Aí, pessoal, nós temos também que dentro dessas bacias sedimentares aqui, ó, pode cair aqui dentro extensas florestas, né? Daí nós já vamos encontrar o carvão mineral em áreas continentais. Não vai ser lá no fundo do oceano, não. Agora, o carvão mineral é no continente, nessas bacias. E daí, onde que ocorre a formação desse carvão mineral? Vai ocorrer principalmente em zonas temperadas, né? Acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio, em áreas que tem ali uma estação muito fria. Não sei se vocês sabem, mas existe um tipo de área que chama pântano. Pântano é uma região alagada, né, com lama. O pântano só existe em áreas temperadas, não existe aqui em áreas tropicais. Então, o que acontece? Muitas vezes, no lugar do pântano ali, surge uma floresta, em algum momento das eras ali geológicas, surge uma floresta ali que ocupa o lugar do pântano, e essa floresta, ela vai, em determinado momento, ela vai morrer, olha lá, e ela vai se depor ali. E aí, a lama, pessoal, dificulta muito a decomposição dos materiais. E daí, essa vegetação que caiu ali naquele pântano vai demorar a se decompor, e ao longo ali de quase 300 milhões de anos, aquela floresta que foi soterrada ali naquele pântano vai virar uma fonte energética, se transformar no nosso carvão mineral. O carvão mineral não faz parte da nossa vida, assim, diretamente, né? A gente não vai no supermercado e compra carvão mineral, a gente compra o carvão vegetal para o churrasco, né? Mas aqui nós estamos falando de um outro tipo de carvão. Ele tem um poder calorífico muito maior do que o carvão vegetal. Ele é muito utilizado, por exemplo, em termoelétricas, né? Para a produção de energia elétrica, né, aquece os fornos de indústria. Então, ele é muito utilizado na indústria. E ele, a gente utiliza mais indiretamente, não diretamente. E daí nós retiramos, né, esse carvão mineral e fazemos o aproveitamento econômico dele. Alguma dúvida em relação ao petróleo e ao carvão? Não. Tá tranquilo, né? Não.
Beleza, então carvão mineral no continente em áreas temperadas. O petróleo em bacias sedimentares lá no fundo do oceano, principalmente. Agora, nós temos também um tipo de estrutura geológica que chama dobramentos modernos, né? Dobramentos modernos, o que vai surgir ali de rocha, o próprio nome está falando, é uma rocha dobrada e uma rocha que se formou num tempo geológico moderno, recente, né? Então, geologicamente, ele é recente esse relevo, essa estrutura geológica. E o que acontece? Essa estrutura de dobramentos modernos, placas tectônicas. Então, a rocha que se forma ali, a estrutura daquele relevo de montanha, se você olhar a natureza ali, a composição daquela montanha, nós chamamos de dobramentos modernos, porque realmente a rocha é dobrada na convergência de placas, a placa mais leve, ela, na verdade, dobrando a estrutura mais leve e afundando a mais pesada. Tem que olhar isso aqui. Não sei se é a mais leve ou a mais pesada, mas enfim, na convergência de placas, uma volta para o manto e a outra se dobra, né? Essa que se dobra aqui, nós chamamos de dobramentos modernos. Como que é na natureza esses dobramentos? Olha aqui. Tá vendo que a rocha parece que foi dobrada mesmo? Ela foi comprimida e dobrada. E quando nós olhamos lá as cordilheiras, ela é justamente dessa forma, dobrada, né? E ela se apresenta na forma de cadeias montanhosas. As cadeias montanhosas, então, possuem estrutura geológica de dobramentos modernos. Ou também outro nome que vocês podem encontrar por aí, chama cadeias orogênicas, né? Oro, que é a origem, surgimento, nascimento, né? Orogênicas. Então, pode encontrar com esse nome também. E aqui no Brasil, como que nós temos essas estruturas geológicas? O Brasil, nós sabemos, nós já estudamos, que nós estamos no centro da placa. Professora, licença? Sim, pode falar. Eu pesquisei aqui. A mais pesada afunda e a mais leve eleva-se. Ah, então tá certo aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse limite, há um choque entre placas tectônicas, dobrando uma delas, que é a mais leve, e afundando a mais pesada. Muito obrigada, viu? De nada. Então, aqui no Brasil, nós temos aqui, no território brasileiro, o que a gente tem de informação sobre o território brasileiro? Não está localizado em bordas de placa, está no centro da placa tectônica. Então, o que vai acontecer aqui não vai ser dobramentos modernos, concorda? Porque o dobramento moderno só ocorre no choque de placas. Então, não vai ter dobramentos modernos aqui no Brasil. Nós vamos ter, principalmente aqui no Brasil, os crátons, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, e tem um pouco também, assim, 6% do território brasileiro é constituído de estrutura geológica de material vulcânico. Nós vamos ver onde que isso acontece e onde está localizado. Então, nós temos essas estruturas geológicas no território brasileiro, porque nós estamos no centro da placa. Não ocorre fenômenos geológicos de tectônica de placas aqui no Brasil. Em função disso, nós temos bacias sedimentares. Então, olha aqui o mapa, né? O mapa aqui do Brasil, o que está aqui de marrom escuro são as bacias sedimentares, né? As bacias sedimentares, elas
convergem ali com as planícies, né? Principalmente por quê? Porque as bacias são áreas rebaixadas, né? Onde que cai sedimentos. A planície também são áreas rebaixadas. Então, nós temos aqui principalmente a bacia sedimentar da Amazônia, do meio norte do Paraná. Então, nós temos principalmente essas três aí. E os outros aqui de amarelo, nós temos os escudos cristalinos, que são rochas magmáticas e metamórficas, no relevo, na paisagem, né? Então, os escudos cristalinos, vamos começar estudando eles aqui, o que que eles formam. Então, como nós vimos, os escudos cristalinos são rochas ígneas ou magmáticas e também metamórficas, que são expostas ali na natureza e que sofrem um processo de desgaste, porque são áreas mais elevadas, como mostra aqui o nosso esquema, ó, os escudos cristalinos. São áreas mais elevadas, são rochas duras e que sofrem erosão. A bacia já recebe, é deposição. Escudo cristalino, erosão, bacia sedimentar, acumulação ou deposição, é a mesma coisa. Então, nós temos aqui no Brasil esses escudos cristalinos. Nós temos cerca de 35% do território brasileiro é constituído por relevo de estrutura geológica cristalina, ou crátons, né? E daí, pessoal, nós temos aqui que esse relevo, essa estrutura geológica ali, de escudos cristalinos, elas se formaram há bilhões de anos. São formas de relevo e composição muito antigas, né, que datam ali da consolidação do magma na crosta terrestre, o endurecimento da crosta, porque a Terra, pessoal, lá no início da formação da Terra, nós tínhamos uma bola, como se fosse uma bola de fogo, né, o magma envolto aqui a crosta terrestre, né, e daí essa crosta terrestre, que era um mar de lava, começa a endurecer. E quando ela começa a endurecer, vai resfriando e formando a crosta terrestre. E os primeiros relevo, estrutura geológica que se forma os escudos cristalinos, que são as rochas magmáticas, né? Então, aqui no Brasil, nós temos esse tipo de rocha muito antigo, né? Essa estrutura muito antiga, que data da formação da Terra. Tem idade ali de 2 bilhões de anos, aproximadamente. E nessas estruturas geológicas, pessoal, nós vamos encontrar os minerais metálicos, que são aqueles que nós utilizamos também aqui na nossa vida, né? O aço, o ferro, o minério de ferro. Então, nós utilizamos, né, em tudo, né? Estrutura de um prédio, dos carros, né? Aviões. Então, nós utilizamos muitos minerais metálicos na sociedade. E de onde vêm esses materiais? Bauxita, professora? Também, bauxita, aqui tem alguns exemplos aqui embaixo, né? A bauxita é esse último aqui, ó. O ouro, cassiterita, hematita, galena. Então, tem vários tipos de minerais, né? Que se formaram há 2 bilhões de anos, né? Onde? Qual estrutura? Nos crátons, nos escudos cristalinos. Aluna Eduardo. É o minério. Fone. Repete. Não, professora, eu estava dizendo para o Eduardo desligar o microfone, que estava com barulho de TV. Sim. Então, nós temos... Professora, eu tinha saído da live porque eu tinha acabado a internet aqui na minha casa. A luz. A luz. Tá, joia. Então, nós temos esses minerais, esses materiais que se formaram
há muito tempo, né? Desde o período de formação da Terra, né? Há 2 bilhões de anos. E aqui no Brasil nós temos importantes reservas desses materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia. E a estrutura geológica onde esses materiais se encontram são chamados de crátons ou escudos cristalinos. Então, são materiais importantes para o nosso dia a dia e que são explorados, né? Olha aqui, como que isso se apresenta, esses escudos cristalinos na natureza, né? Aqui nós temos no escudo das Guianas, aqui, ó, tem acho, se eu não me engano, é a região mais elevada do Brasil, nessa área aqui, mas nós temos também toda essa parte de cinza escuro aqui, são constituídos por rochas cristalinas, onde nós temos os crátons, os escudos, e onde também nós exploramos aqueles materiais ali. Olha aqui, nós temos a exploração de minérios de ferro, em Brumadinho, né? Eu peguei essa imagem lá do Google Earth, uma imagem aérea que mostra ali, uma fotografia aérea que mostra a exploração do minério de ferro, né? Então, essa exploração, ela se dá sobre um escudo cristalino, ou também chamado de cráton. Existe uma região muito importante, existem, né, de forma assim, específica, algumas áreas onde nós exploramos esses minérios. E daí, pessoal, nós estamos localizados muito próximo aqui do quadrilátero ferrífero, né? Belo Horizonte está aqui, ó, no noroeste, né, aqui desse quadrilátero, que é esse formato geométrico aqui, é composto de 4 cidades importantes: Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Ouro Preto também está no circuito. E dentro dessa área, formada por essas 4 cidades aí do quadrilátero, nós temos uma grande riqueza de minérios, principalmente de minérios de ferro, né? Então, há uma grande riqueza aqui em Minas Gerais desses materiais. Olha aqui no mapa do Brasil, nós temos algumas áreas onde há essa riqueza, né? Aqui em Minas Gerais, mas nós temos também aqui em Carajás, né? E aqui também no Mato Grosso do Sul, o maciço Surucum, que nós vamos ver também o que é explorado lá. Lá no Pará, nós temos uma grande mina, né, de minério de ferro, onde nós exploramos esse minério, principalmente a Vale, que é uma multinacional, né? A Vale já foi uma empresa estatal, hoje o governo tem uma participação ali dessa empresa, mas ela está no mercado de ações, ela possui vários donos, né, através dessas ações aí no mundo. É uma empresa muito rica, né, e ela explora muito aqui no Brasil, em Minas Gerais também, é a Vale, né, o que aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho, está envolvida essa empresa, porque ela é a principal exploradora aqui no Brasil. E lá no Pará, nós temos a exploração desse minério de ferro, ele vai até o porto de Itaqui, no Maranhão, onde é exportado ali para os Estados Unidos, Europa e Japão, né, para abastecer ali o mercado externo. Alguém falou alguma coisa? Professora, eu queria saber se sobrar um tempo a gente pode corrigir aqueles devidos para casa que tem que enviar. Para casa? 196, eu acho. Você fala de geografia? Isso, aquela das páginas Paranamas. Ah, sim, vai sobrar um tempinho aqui, a gente vai fazer, tá? O que a gente começou na aula passada, não é isso? Não é que ia enviar essa semana. Ah, tá. 296. Tá, joia. Encerrou o prazo aí, um montão de gente ainda não deve ter feito. Entendi. Feito o quê? Ou para cá. Se vocês precisarem, eu posso estender o prazo um pouco mais, mas não pode passar de sexta-feira.
O para casa eu ainda não fiz. Eu vou estender o prazo lá, mas não Mas eu vou pode fazer passar de hoje. sexta. Pode ser? Não, professora, já está até o dia 26. Pois é, que é sexta-feira, não é? Não, é sábado. Abre hoje, professora. Vai até meia-noite do dia 25, só que reconsidera como 26. Sim. Nós vamos dar uma olhada nesse para casa aí, tá? Vamos só terminar o conteúdo aqui, vai sobrar um tempo, e daí a gente resolve os exercícios. Então nós temos aqui, lá em Carajás, lá no Pará, a exploração aqui, principalmente do minério de ferro, ela ocorre no estado do Pará, no leste aqui do Pará. Boa parte da renda do estado do Pará vem da exploração desse minério, mas não só o minério de ferro, tem outros também, o manganês, o cobre, níquel, o ouro, bauxita, cassiterita, que são outros minerais aí importantes também. Ela está localizada bem aqui, em alguns municípios, né, que são afetados e que têm a renda exclusiva ali da exploração do minério, Paraupebas. E o maciço Urucum, que é uma outra região aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, que tem uma importante exploração de manganês, né? E daí nós exploramos, aqui está uma imagem do manganês, ele é muito utilizado na produção do aço e de pilhas. E nós exportamos ele principalmente para a Argentina, por causa da proximidade geográfica também, né? Então facilita a exportação. Aqui em Minas Gerais também nós temos a ferrovia que leva o nosso minério de ferro aqui de Minas Gerais até o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, onde que ele também vai ser exportado, né, para o mercado ali estadunidense, japonês. Voltando aqui nas bacias sedimentares, olha o mapa aqui, nós temos uma predominância no território brasileiro de bacias sedimentares. Alguém sabe me dizer, assim, supor, né, por que existem mais estruturas geológicas de bacias sedimentares do que de escudos cristalinos? Por causa da erosão ao longo do tempo? Tem a ver. O que mais? Porque a erosão vai ocorrendo e a superfície da Terra é muito irregular. Para ser escudo cristalino, tem que ser uma rocha dura e elevada. Então, aí fica com menos quantidade. Nós falamos que o Brasil, nós estudamos que o Brasil está no interior de uma placa tectônica e que tem um relevo ali, uma estrutura geológica. No interior ou no meio, professor? Nós estamos no meio da placa tectônica, no interior da placa tectônica, né? Ela vai até lá, o meio do Oceano Atlântico, depois ela vai até lá na Cordilheira dos Andes, né? Então, nós temos aqui, o Brasil está localizado no interior da placa tectônica. Então, nós não temos... Da placa como que é? Sul-americana. Qual placa que a gente está? Sul-americana. Sul-americana. É a sul-americana. Então, nós temos um relevo, uma estrutura geológica muito antiga, que tem uma formação ali, como nós vimos, de 2 bilhões de anos. Então, nós temos que essa estrutura geológica, né, desde a sua formação, ela vem sofrendo processo de desgaste, né? Então, já tem muito tempo que ela está se desgastando. E esse desgaste ali dos escudos cristalinos, né, vai formar sedimentos que vai cair nas bacias. Como já tem muito tempo ali de desgaste, de erosão, então nós temos mais bacias do que ali os escudos cristalinos. O relevo brasileiro é muito antigo, o relevo, a estrutura geológica são muito antigas, mas são muito erodidos, né? Já passou ali um longo período ali, estamos passando, né,
de degradação desse relevo, de desgaste. Então, por isso que nós temos ali as bacias sedimentares predominantes. Nós temos aqui 3 bacias sedimentares aqui no Brasil de grande importância: a amazônica, que converge, né, com o relevo de planície aqui, a meio norte, que é a São Francisco, que pega aqui a o Rio São Francisco, né, ao longo do Rio São Francisco se forma essa bacia sedimentar, e aqui no Paraná também se forma essa grande bacia. Então, como nós vimos, as bacias sedimentares podem ser continentais ou marinhas. No continente, em áreas temperadas, forma-se as fontes energéticas do carvão mineral, e quando está lá no oceano, forma as bacias sedimentares marinhas com o petróleo e o gás natural, que vai ser típica dessas estruturas ali. Todas de bacias sedimentares, mas uma no continente e outra no oceano. Então, nós temos outras bacias importantes aqui, a bacia do Pantanal, que ela é mais recente, de formação, né, mais recente, e uma das mais antigas, que é a bacia do Paraná. A bacia sedimentar do Paraná, ela data ali de 500, 600 milhões de anos, aproximadamente. Além da existência aqui de carvão mineral nas bacias sedimentares continentais, ocorre também, pessoal, a possibilidade de formação de aquíferos, como o aquífero Guarani e o aquífero do Alter, que são importantes recursos, fontes, né, de água doce que nós temos aqui no Brasil, que são águas super... Alter do chão, né, professora? Oi? Alter do chão. Isso. No Pará. São 2 importantes aquíferos que nós temos aqui, reservas de água doce, mas subterrâneas. E tem como, pessoal, um aquífero, ele ser formado numa rocha mais cristalina? Qual que é a mais fácil, né, de ocorrer um aquífero? Numa estrutura cristalina de cratas ou sedimentar? Sedimentar. Não é? Porque a infiltração ali vai ser maior, né? Então, os aquíferos aqui, os maiores, os mais importantes, o Guarani e o Alter do Chão, estão localizados também em bacias sedimentares. E, por fim, aqui, nós temos os terrenos de origem vulcânica. Então, nós temos aqui, 6% do território brasileiro é formado por terrenos de origem vulcânica. Essa formação aqui, ela ocorreu há cerca ali de 250 milhões de anos, quando nós tivemos ali a separação do continente africano do sul-americano. E daí, em alguns pontos aqui no Brasil, houve fraturas da crosta, e através dessa fratura, o magma, ele extravasou, né? Em alguns pontos, extravasou em formas de vulcões, e outro, principalmente, em formas de derramamentos basálticos. Não se forma o cone. A crosta terrestre, ela vai sofrer ali uma falha, essa falha vai se ampliar e dar vazão ali para o magma, né? E nós sabemos que o magma forma ali terrenos basálticos, né? Estrutura geológica basáltica, que ao longo do tempo, né, de milhões de anos, ele pode ali se decompor, se degradar, formando um tipo de solo muito fértil, que é o solo de terra roxa, nessas áreas onde ocorreu aqui os derramamentos. E não é à toa, pessoal, que nessa região a agricultura é muito forte, né? Agricultura de exportação, plantio de milho, de soja, porque o solo já tem ali uma fertilidade natural, que é oriunda ali desses derramamentos basálticos que se decompôs e formou ali solo de terra roxa. Vou
rapidamente, antes de entrar aqui na correção, vou compartilhar com vocês aqui são muitos conteúdos, né? Vou compartilhar com vocês aqui algumas perguntas. Espera aí. Aqui. Para ver se vocês compreenderam o conteúdo mesmo. Então, aqui. Como se forma o carvão e o petróleo? E qual que é a principal diferença na formação desses recursos energéticos? Alguém sabe me explicar? A partir da matéria que nós vimos hoje? Pode ir. O carvão é da... O carvão é das rochas cristalinas e o petróleo das... Não, calma. É o contrário. É o contrário. É o petróleo... Não, nossa, Deus. O carvão? O carvão é dos sedimentares e o petróleo é das cristalinas. Tanto o petróleo quanto o carvão se forma em bacias sedimentares. Não é uma cristalina e outra sedimentar. Tanto o carvão mineral quanto o petróleo se formam em bacias sedimentares. Só que... Carvão em bacia continental. Isso, o carvão se forma no continente, através do soterramento ali. Petróleo em oceânica. E o petróleo no oceano. O petróleo, ele se forma a partir de restos de animais, né, marinhos. Então, é um ambiente marinho, principalmente. Então, vamos lá. Petróleo e carvão mineral se formam em estruturas geológicas sedimentares, que são as bacias sedimentares. Já o petróleo também se forma em bacias sedimentares, só que lá no oceano. Qual que é a diferença entre dobramentos modernos e os crátons, ou também chamados escudos cristalinos? O Brasil. Os cratos são muito antigos. Isso, muito bem. Milhões de anos. Professora, a senhora pode repetir a pergunta, por favor? Qual a diferença? E os dobramentos são mais modernos. Entre dobramentos modernos e os cratos. Eu achava que escrevia cratos. Eles têm, entre aspas, uma tecnologia mais antiga. Os dobramentos são modernos. É uma estrutura mais antiga, né? Então, os crátons, né, os escudos cristalinos, que são aquelas estruturas que existem aqui no Brasil, são formações muito antigas, né? Já os dobramentos modernos, o próprio nome já fala, modernos. Professora, sim. Onde que estão ficando as aulas gravadas? Na própria semana do AVA. Lá tem tá, entendi. Tá. Vi. Da aula. Eu vi. Obrigada, viu? Sim. Existem cadeias orogenéticas, que são aqueles dobramentos modernos aqui no Brasil? Não. Não existem, né? Porque o Brasil está no interior da placa, então não tem contato com outras placas. Orogenéticos são os dobramentos, né? Lá na borda da placa é possível formar dobramento. No interior da placa, não. Então, as cadeias orogenéticas ou os dobramentos modernos é lá na borda. Aqui no interior do Brasil, né, no território brasileiro, nós estamos no interior da placa.
Quais são as estruturas geológicas que existem no Brasil? São 3. Crátons ou escudos cristalinos. Sim. Bacias sedimentares. Bacias sedimentares. E um bem pouquinho que tem aqui no Brasil, uma estrutura geológica mais assim, bem pouca que tem no Brasil, que são o quê? Pô, professor, esse daí... Os crátons? Não, os terrenos vulcânicos, né? Que se formam os solos de terra roxa. Isso, Yasmin. Isso mesmo. O único que não tem no Brasil são os dobramentos modernos. O que é o quadrilátero ferrífero? É uma região em Minas Gerais que tem grande concentração de ferro. De minérios, né? Isso mesmo. Muito bom, João. Então, é uma região, né, aqui próximo de Belo Horizonte, que tem essa riqueza de minerais aí, metálicos, né, minério de ferro, bauxita e outros. Quais as 3 áreas com maior riqueza de minerais metálicos aqui no Brasil? Repete a pergunta, por favor. Quais são as 3 áreas com maior riqueza de minerais aqui no Brasil que nós exploramos? Minerais em geral ou minerais metálicos? Sim, mas onde que elas estão aqui no Brasil? A Serra do Carajás. Carajás. O Maciço Urucum. Maciço Urucum, lá no Mato Grosso do Sul e... No norte. Não, aqui, gente, onde nós estamos, o quadrilátero. O quadrilátero ferrífero. Então, são as 3 importantes áreas aí com riqueza de minerais aqui no Brasil. E essa formação de minerais, ela está ligada a estruturas geológicas dos crátons, dos escudos cristalinos. Gente, é muita informação, né? Eu vou, na próxima aula, eu vou fazer um questionário e a Lília vai entregar para vocês fazerem em sala de aula e ela vai corrigir para a gente fixar mesmo o conteúdo, são muitas informações. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Questionário do AVA? Não, eu vou fazer esse questionário e ela vai entregar para vocês em sala no presencial. E a gente vai fazer em sala? Isso. Legal. Sempre. Graças a Deus, pelo menos alguma coisa presencial. Gente. Ela mostrou um negócio lá da representação de relevo. Nossa, gente. Só um minuto aqui. Olha, essas páginas aqui tá errado, não tá? No AVA? Tá não, professora. São as páginas 196, página 200 e página 201 para poder fazer. 196. Mas ela tá falando de climas e a gente não viu. Nossa, gente, me desculpa. Essa matéria a gente não viu ainda. Vocês me desculpem. Já fazer mesmo assim. Nossa, vocês viram que nessa matéria nós nem vimos, né? É porque a gente não vê nas páginas anteriores, porque nas páginas anteriores tem algumas coisas mais explicadinhas sobre a matéria. Aí dá para fazer direitinho, porque não é uma matéria muito complicada. Pois é. O que realmente, vocês viram as curvas de nível e o perfil topográfico, a professora Lília? Sim. Viram, né? Então, era 130 e 133. Deixa eu ver aqui. Era. Lá na tarefa, eu coloquei errado, e lá no roteiro eu coloquei as páginas. Então, é para fazer 130 e 133?
130 e 133, isso mesmo. É porque no roteiro eu coloquei certo e lá no para casa eu coloquei errado. É 130. Professora, eu já fiz do para casa. Nossa. Eu também. Professora, Eu tava esperando a data de poder postar. Ah, mas aqui, não tem problema não, porque vai ser solicitado mais à frente, inclusive nesse trimestre ainda. Beleza? Então aí a gente já vai ter feito tudo direitinho, aí... Pois é, mas e daí a gente corrige depois que for dada essa matéria. A próxima matéria, na verdade, vai ser essa. Eu ainda não Porque, tenho. professora, eu tô sem o meu livro. Aí eu fiz o para casa antes, eu não tô com o meu livro agora. Uhum. Mas então vou fazer assim, vamos cancelar o para casa de hoje. Na verdade, assim, da página 130. Vocês fizeram a página 130? Não. Não, né? Não. 130 a 133. Professora, e o para casa da semana passada, a senhora não vai pedir para mandar, não? Pois é, aqui eu não coloquei no AVA, né? Teve até um aluno que... O para casa da semana passada, por exemplo, era as páginas 150 e 151. 130. Isso mesmo, tô vendo aqui. 150 e 151. Vou colocar lá no AVA da Só que a gente corrigiu, aqui na live a gente corrigiu. Vocês corrigiram? É verdade, gente. Corrigimos. Corrigimos, verdade. Nós corrigimos a página 150 e 151. Esqueci. Eu só não pedi porque é a professora Lília que pedia tarefa, né, para postar. E daí foi uma pessoa da turma de vocês me solicitou para colocar também, por isso que eu coloquei nessa semana. Aqui tá, né? Professora, eu acho que fica mais certinho quando você vê uma tarefa lá, porque aí destaca. Mas, professora, eu não entendi. Essa semana não vai ter mais para casa ou tem que fazer 130, 131? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar lá o para casa com as páginas corretas, que aqui tá no roteiro, que é a página 130 a 133. E daí eu vou deixar até semana que vem para vocês postarem, tudo bem? Porque como lá embaixo estava errado... 130 e 133, se não me engano, a gente já fez. Mas a matéria foi dada nessa semana, não foi? Curvas de nível? Mas, se não me engano, a professora passou um slide com esses exercícios e a gente respondeu. E vocês já corrigiram com ela? Não, Se não me engano, não respondeu. Não respondeu. Laura, a professora não passou slide. Professora, a gente é da mesma sala. Professora, a gente é da mesma sala que a Laura e na nossa sala a professora não passou nada. Não, eu tô falando... A professora também não passou nada na nossa sala, não. Eu tô falando do PowerPoint. Ela fez a página, ela mostrou as respostas da página 130. Isso, ela mostrou, né? Não, gente, mas ninguém nem dava pra ver tanto assim, né? Pra mim tava pequenininho. Verdade, não deu pra ler. E olha que eu tava na frente. Então vamos pegar lá a página 130? Vamos corrigir agora? Nós temos um tempo ainda. Uhum. Mas, professora, eu ainda não fiz. A maioria fez? Eu não fiz. Eu não. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos ficar aqui online. E daí eu vou dar 15 minutos para a gente fazer, para vocês fazerem, e nós vamos corrigir. Beleza? Professora, já fiz. É 130 a 133, 133, né? Tá bom. Então, podem fazer aí, eu tô aqui esperando para a gente corrigir. Eu já fiz. Mas é para postar... Fez, bom, né? Mas é para postar
a 131 a 133 no para casa, né? Isso, eu vou colocar até lá a tarefa com as páginas corretas. Tá bom. Mas agora é só para fazer a 133, né? As outras vocês já fizeram? É para fazer a 130 e Não, é para fazer a 131 a isso, 133. é porque na 132 não tem exercício. É na 133 que tem. E a 131 também. Isso, não. Os exercícios estão na página 130, 131 e 133. Diga. Eu já fiz esse para casa no meu caderno. Tá. Então, vai lá e posta no para casa. Tranquilo? Uhum. Mais páginas? Professora, onde que tem que postar para casa dessa semana? Não tá aberto, se eu não me engano, professora. Fala no Ava. É pra gente postar nessa semana as páginas. Eu não vi onde é que tá focada essa tarefa. Ou é pra postar... Olha lá. Eu vi, mas parece que estava fechado. Agora. É para postar no fórum? Não, olha lá, novamente. É porque eu mudei lá o título, né? Que tá com as páginas erradas. Olha lá. Canta direito. Pronto, agora deu. Canta direito, ela não acabou? Não, quem... Isso passou 8 minutos. E você tá trapaceando. Vamos usar o resto do horário para fazer as páginas. Fecha o microfone. Não entendi, João. A vontade que é a vontade de chorar. É o Isaac Ferreira, desligou o microfone. É, não vi. Liga o microfone, tá dando pra escutar, Isaac. Qual página, professora? 130, 131 e 133. São poucos exercícios, porque tem muita imagem. Professora, pode falar um site que é muito legal, esses negócios de geografia? Sim, pode falar. Chama Mosaweb. Eu vou colocar no chat, peraí. É aquele lá que a professora de ciências orientou? Aham. Ah, tá, beleza. Mosaweb. A professora, ele tem vários negócios. Tem que fazer agora, viu, Samuel? Nós estamos utilizando o restinho do horário para fazer. Muito interessante. Mostra a formação da Terra e da Lua. Deixa eu dar uma olhada nesse Mosaweb. Eu coloquei um videozinho lá falando sobre formação do petróleo. Ele é rapidinho, mas... Aí nele tem que fazer um login. Aí, se você não tiver o VIP, você tem que... Você tem 5 animações por semana. 5 representações no site. Entendi. Aí eu tenho que fazer o cadastro. Depois eu vou fazer. Eu não consegui acessar esse Mosaweb, mas eu posso pegar meu celular de sexta a domingo, aí eu vou abaixar. Mosaweb e o... Mosaic. Merdcube. Mosaweb. Mosaic. É do computador. O do celular é o Mosaic. No aplicativo do celular é Mosaico. Da internet, do computador é Mosaweb. Ótimo, Heitor. Posta lá agora. Aproveita o tempinho que a gente tem. Mosaico. Ah, tá. Aí tem ciência, geografia, história. Nossa, eu vou anotar aqui. A história tem, tipo,
Tem a muralha da China, e tem tipo um questionáriozinho também. Uhum. Tem da Grécia? Provavelmente. Tem tecnologia também, biologia. Não, que chique. Essas perguntas, pessoal, que eu fiz aqui no final da aula, nós falamos, né, a resposta, tenta fazer no caderno. Pode ser? De fixação mesmo do conteúdo, para se você tiver alguma dúvida, você voltar nessas perguntas, que é o mais importante da aula de hoje. Já fiz, professora. Bom, bacana. Eu vou interromper a gravação, porque a gente já teve aula.